E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Leandro e estamos junto com o Tarô e o Baralho Cigano aqui para falar do seguinte dessa vez. Ele ou ela fica ou sai da sua vida? O que esperar? Esse tema que faz um tempo que não acontecia por aqui, hein? E era um dos nossos temas assim de acompanhamento para você saber mais da sua vida amorosa, dos seus caminhos, mentalizando aí quem você precisa, quem você ama para entender as possibilidades. Então, mentaliza o seu amor, escolhe uma das 3 pedras aqui, olha, serão 3 aberturas das cartas, tá? E esse momento é o da sua intuição aqui inicialmente, né? Ouve o que vem de dentro para você fazer a sua melhor escolha. Pausa o vídeo se você quiser se concentrar por um momento. Se você já se definiu, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz aquela energia boa aqui pra gente e que essa energia possa também voltar redobrada aos seus caminhos, que assim seja. A informação do tempo de cada uma das leituras vai estar aqui na descrição. Então se você vai ficar no jaspe vermelho, que é a opção 1, já permanece aí comigo. Ágata azul, opção 2, ou pedra lua, opção 3, você vai ter a informação aí abaixo do vídeo, tá bom? Então, vamos dar o início aqui para você. Tarô e baralho cigano acontecendo. Vamos ver se a pessoa fica ou sai da sua vida, se permanece ou não nos seus caminhos e o que esperar da situação também, né? Porque não basta ficar, tem que saber se vale a pena, né? Tem gente que fica para perturbar e não adianta muito não, né? Aí não, né? Então vamos entender a situação aqui. Nos arcanos maiores para você, nós temos a seguinte informação: a temperança, a torre e o julgamento. São os arcanos maiores que vêm dar aí o ar da graça na sua leitura. E aqui a gente percebe uma situação de conflito entre vocês, né, acontecendo. Talvez seja esse o momento, talvez seja esse o motivo de você estar aqui, perceber que as coisas não estão muito bem, talvez a pessoa esteja afastada de você agora, ou seja, aquele momento onde a relação está ali balançando e está mais para lá do que para cá, né? E daí a importância de você querer entender se diante do que está acontecendo, este alguém que você mentaliza fica ou sai da sua vida, permanece ou não nos seus caminhos. Então, muito provavelmente, muitos de vocês estejam vivendo esse tipo de energia, onde o caos aconteceu e está sendo difícil, né? Uma caminhada, não está conectando, não está fluindo, está faltando compreensão, certo? Mas olha os outros 2 arcanos que nós temos aqui. Uma energia muito importante de uma harmonia que de repente foi perdida, podendo ser reencontrada, e isso trazendo uma força importante de renascimento, na experiência do arcano 20 do julgamento, tá? Então nós vemos aqui muito do que podem ser problemas a 2 sendo contornados, onde está faltando o clima ideal, tranquilo, para se conseguir conversar, o tarô está mostrando que essa energia se apresenta dentro do que você pode esperar. Então nós temos essa harmonia surgindo aqui nos caminhos com a força do arcano da temperança, que vem gerar muito do que pode ser um espaço para reconciliação entre pessoas afastadas, né? Para quem não está conseguindo realmente encontrar um clima para conversar e tudo ofende, sabe? Quando você sente que está lidando com alguém muito na defensiva e a pessoa pouco disposta a lidar com você, tudo entende mal, né? Aquela energia meio torta que está ali. Então, a temperança vem trazer uma força de cura para essa situação. Muito provavelmente você, com quem você mentaliza aqui, estão passando por um momento que é de readequações, tá? Isso fica também muito claro e é necessário para o seu entendimento a energia de desapegos e reformulações que acontecem na torre, certo? Então é aquele momento assim da relação ou da sua caminhada com quem você mentaliza aí, recebendo a leitura, onde as expectativas também precisam ser reajustadas. Aquele momento assim de repensar os caminhos, de repensar a relação, entender como pode ser, quais concessões são importantes, tá? Então, o tarot está dando caminho
para uma continuidade das experiências a dois, sabe? Para este alguém permanecer no seu caminho, ficar na sua vida, mas provavelmente com as coisas sendo um pouco diferentes. A torre realmente traz essa informação de circunstâncias que não acontecem exatamente como nós queríamos, mas tem ali uma possibilidade de reconstruir esse caminho. Não é tudo perdido, tá certo? A combinação dos arcanos aqui vem te mostrar exatamente isso, que não está tudo perdido aí. Tem uma outra forma que pode dar certo e às vezes a gente tem que saber se adaptar. Pode ser aquela relação que ela tem tudo para acontecer, mas de uma forma um pouco diferente em relação a como se idealizou. E aí a gente tem a chance até mesmo de entender que o problema não está na relação, o problema está às vezes nas expectativas criadas, no desenho de vida que a gente faz, incluindo a outra pessoa, só que a outra pessoa também é um universo próprio, né? É um indivíduo independente, também tem a própria forma de pensar, todas as pessoas têm a sua própria autonomia e às vezes a gente, de um modo até sem querer, inconscientemente, a gente acaba descartando isso. A gente faz planos com alguém e a gente quer que a pessoa se comporte exatamente de acordo com os nossos planos. E quem é que tem a obrigação? Ninguém, nem você, de agir totalmente conforme a outra pessoa espera de você. Você também tem aí a sua autonomia, a sua forma de pensar, o seu jeito de querer caminhar. Então, o que nós percebemos? Muito provavelmente a torre sinalizando que pode ter sido um certo choque nesse sentido aí entre vocês. As divergências que aconteceram, né? E aí balançou, sabe? Balançou a relação, mas não vai tombar não. Balança, mas não cai, né? Aqui, tipo o filho de Oxóssi, balança, mas não cai. Então, isso rolou entre vocês, mas o tarot está dando todo um caminho aqui, olha, para a compreensão necessária acontecer, para que as pazes sejam feitas entre pessoas que brigaram, onde o caldo azedou aqui mesmo, nessa vibração da torre, né? De repente, então, aquele caminho para conseguir conversar, e um desculpar o outro, e ficar tudo bem, e exatamente uma energia de recomeço, de renascimento, de uma nova chance a dois aqui no julgamento. Mas é uma nova oportunidade que a vida dá, trazendo consigo um despertar. Então é tipo assim, ó, se liga, tá? As coisas quase se perderam aqui, né? E isso é um aviso importante da vida para se entender que é necessário caminhar diferente para a manutenção aqui de uma energia A2, tá? A própria força astrológica que está dentro do arcano do julgamento, que é a energia saturnina aqui, ela mostra os limites que a gente tem que aprender a respeitar, até onde dá, o que não dá mais, né? E aí a gente se disciplinar com isso para que as coisas tenham de fato um caminho, tá bom? Então os arcanos maiores já assim, né, respondem o tema para você. É quem fica ou sai da sua vida. Com esses arcanos, e os arcanos maiores do tarot são muito representativos, né? Eles estão mostrando a sequência da jornada. Mas também dão essa visão. Tem aí, sim, um ajuste de expectativas importantes, tem sim uma necessidade de repensar a caminhada para que ela funcione melhor e não fique caindo aqui nessa vibração, né? Muitas vezes que atrapalha a jornada. Ainda olhando para esses arcanos maiores, pensando aqui na correspondência astrológica deles, né, para te passar mais uma visão, só mais um detalhe para você, tá? Para que você tenha um entendimento a respeito do que possam ser intenções aqui. De repente, passa pela sua cabeça, a pessoa fica na minha vida, mas eu já sei como é que é, né? São interesses sexuais ou coisa desse tipo, é quem está querendo me manter como contato, né? Porque rola uma coisa e tal de vez em quando, mas não é a pessoa que assume relacionamento. Então, nesse sentido, o que eu posso te deixar saber aqui? O que este alguém pode ter como intenção diante de você? Olha, a força sexual ela é bem presente mesmo. Tem a correspondência aqui de Escorpião no arcano da temperança. Tem essa potência, sabe? Tem essa intensidade aí. É só isso? Não, porque aqui a gente tem Capricórnio na correspondência com a torre, e aqui a gente percebe uma energia disciplinada,
de quem se dedica, de quem quer levar a sério e mais especialmente também, né, com a força de Saturno aqui do julgamento. Saturno é responsabilidade, é disciplina, então a gente percebe aqui um equilíbrio muito interessante das forças, porque é importante que tenha essa parte realmente, né, da energia sexual, do desejo, dessa intensidade aqui. E talvez você sabe que a coisa realmente é forte nesse sentido, entre você e quem você mentaliza aí. E se existe para você a preocupação, de repente, de que seja só isso, então não. Esses dois arcanos, pelas forças astrológicas contidas nele, falam a respeito de comprometimento, tá? De se levar a sério. Então, isso é muito legal, tá? Gente, eu sempre vou além no tarô, né? Sempre procuro trazer, claro, na medida do possível, essa parte mais esotérica do tarô também, onde a gente conversa a respeito das correspondências astrológicas e, de repente, até as correspondências cabalísticas dos arcanos também, né? Na colocação dos menores, agora, você tem o 6 de ouros aqui, vindo com a temperança, então olha que coisa linda, né? Uma energia de harmonia que vem na temperança, trazendo força de sucesso para os caminhos, na experiência 2. E aqui o 6 de ouros, a reunião, a harmonia, a diplomacia que precisa acontecer, a beleza da harmonia do número 6, que vem com a temperança, tá? Então, essa combinação aqui de arcano maior e menor deixam explícito na mesa para nós, quem fica na sua vida, tá? Mas está muito difícil, mas o caldo azedou mesmo, essa energia da torre, um fala bobagem com o outro e teve briga. Se foi assim, tá? Eu não estou afirmando que foi, tá? Não estou aqui afirmando que ninguém brigou aí. Calha que pode ter casais que brigaram, né? E essa energia está presente na mesa. É necessariamente isso? Não, pode ser as diferenças que passaram à frente, as divergências que aconteceram, como eu falei, né? Houve aí desencontros na informação, um querendo uma coisa, o outro querendo outra, então faltou um alinhamento aqui entre vocês e talvez isso tenha realmente balançado, né? Aqui. Mas a gente percebe muito melhorando na força de harmonia da temperança, num recomeço do arcano aqui do julgamento, né? E aí vem o 6 de ouros com a temperança, que é propriamente uma reconciliação. Mesmo para quem não está afastado, né? Não teve separação, mas às vezes até mesmo pessoas que estão caminhando juntas, estão ali mais de corpo do que de alma, né? E aí precisa reconciliar nesse sentido também, para reconectar a energia para funcionar a dois. E é exatamente isso que essa combinação aqui do tarô está mostrando para você. O arcano menor que entra aqui na torre é o Cavaleiro de Espadas, tá? Aqui eu preciso te falar de uma parte que talvez você saiba no seu relacionamento e é necessário ter cuidado, tá? Porque eu percebo aqui uma energia muito ativa, né? Da torre com o Cavaleiro de Espadas aqui, tá? E isso pode falar muito a respeito de vocês. Então isso está dentro também do que esperar, né? É uma necessidade de autoconhecimento e de conhecer quem se tem ao lado também, para administrar um pouco do que seja, principalmente a parte emocional, porque aqui eu vejo uma energia muito ativa, que pode ser muito reativa entre vocês. Vocês, como pessoas que têm talvez tenham meio daquela filosofia de não levar desaforo, de bater ou levou, sabe? Então, aqui eu vejo muito, né, entre vocês do que seja realmente uma propensão a enfrentamentos, a discussões, sabe? Por choque de personalidade. Então, entre vocês, né, o que é importante que o tarot está orientando? Muito cuidado com as palavras, aprender a respirar um pouco, pensar antes de falar, cuidado com o calor do momento, resolver as coisas na hora errada, na hora da raiva, sabe? Quando vem aquela energia explosiva e você quer só pôr para fora, liberar aquela energia, e às vezes a gente solta uma carga que não precisava entre vocês. Eu percebo um pouco dessa vibração aqui, que ela deve ser observada para que seja cuidada entre vocês, tá? O Cavaleiro de Espadas tem um aspecto interessante também, que é quem não foge da batalha, então é uma energia de procura, né? De repente, quem brigou com você, ou quem se distanciou de você, onde as coisas não ficaram muito legais na torre,
então é quem vem atrás, enfrentando as circunstâncias aqui, né? Dando a cara a tapa também, para que tudo fique bem, certo? A gente tem também essa movimentação, mas a parte que pede cuidado aqui, ela não pode ser desprezada. Senão, o que acontece? Repetições, sabe? Então, se isso não for observado e cuidado, repetições. O que deu problema aí que está te trazendo até esse vídeo, para você ter um entendimento, é a tendência a acontecer de novo, se não houver a presença de espírito para administrar essa parte, né? Essa coisa de ninguém leva desaforo, bateu, levou. Então, entre vocês, sabe? Às vezes essa energia que pode ser até mesmo da intensidade que está aqui, porque nós vimos ali a energia do escorpião presente no arcano da temperança. Quando falta a moderação, né, e cai na intensidade, a intensidade pode trazer para esse lado de conflitos. Então é importante se ter cuidado aí com isso, tá? E o arcano menor que entra no julgamento é o 2 de paus, tá? E aqui a gente percebe a necessidade que eu falei para você, né, que é a de repensar um pouco a forma de ser da relação aqui. Por quê? O julgamento traz uma nova chance, traz uma força de recomeço. Mas lembra do que eu falei? Juntamente com a energia de despertar para novas possibilidades, entender como pode ser, entender como funciona e não forçar em como não funciona, tá? E a gente nota agora com o arcano menor que entrou aqui uma característica que esse julgamento está nos informando. É um recomeço, mas com algumas coisas precisando ser repensadas, principalmente em qual sentido? No sentido das individualidades que precisam ser respeitadas aqui, olha. O 2 de paus é muito desse lado das individualidades, né? Vocês dois como indivíduos e cada um precisando ter o próprio espaço. Então, qual é um outro cuidado aqui a ser tomado no seu relacionamento? O de não sufocar, o cuidado com as cobranças emocionais, tá? Então, é necessário perceber isso daqui, né? E aí, isso é uma orientação e sempre, eu digo isso, galera, uma leitura do tarô que ela te posiciona da forma mais proveitosa para a vida, ela não fica aqui só mostrando o que vai acontecer, tá? O tarólogo que está aqui fazendo esse trabalho, ele não pode se colocar só como um adivinhão, né? É um orientador de caminhos também. Então você tem uma previsão junto com uma orientação de caminhos, que é você entendendo como caminhar e como ter os seus melhores resultados, com o que você pode, sabe, colocar também no seu caminho. Você não é uma pessoa passiva na sua própria história, você é um personagem ativo, você é o autor, é a autora da sua própria história também, né? Então você não está aí flutuando pela vida e só precisando saber do que vai acontecer, também é sobre o que você faz acontecer, como você faz acontecer, né? Então essa previsão junto com os aconselhamentos que o tarot traz, esse é o trabalho completo, né? E aqui a gente percebe como funciona melhor essa relação, né? Dentro desse aspecto das individualidades respeitadas e na parte preditiva, o que esperar aí? Então nós já vimos quem fica na sua vida, permanece nos seus caminhos, mas a gente tem um entendimento de que precisa ter mais do espaço de cada um poder fazer mais das suas próprias coisas e sem problema, sabe? Não tem problema, não tem coisa errada acontecendo, não é para ter insegurança, não é para ter desconfiança, não é para ter cobrança emocional, nada disso. Cada um ter também o seu tempo para si e tudo certo, tá? O tarot mostra que nessa parte aqui, com o aspecto preditivo, a relação vai por melhores caminhos assim, tá? Se for para coisa aqui do enfrentamento e sempre querer satisfação, sabe? Pode continuar dando problema. Então, aqui vocês podem receber uma bênção, que é a de uma nova chance a dois. Para muita gente aí afastada, separada. A vida dá mais uma oportunidade, porque faz sentido vocês estarem juntos, mas esses caminhos precisam ser bem cuidados. Um precisa conseguir compreender melhor o outro, repensando um pouquinho da forma de lidar, tá? Essa foi a parte do tarô para você. Vamos entrar agora no baralho cigano. Leitura rica, hein, galera? Aqui a gente costuma ir além, né? Quem conhece meu trabalho sabe disso. Vamos entrar no baralho cigano agora.
Se você está curtindo aí e ainda não deixou o seu like, manda ver nesse momento. Coloca aí esse valor na leitura que você está recebendo. E vamos ao seu baralho cigano. Temos um navio. A torre, o caixão. Âncora, rato e peixes. Vamos lá. Então o navio mostra, né, as coisas pegando um rumo diferente aí entre vocês, tá? Então é uma força de recomeço, sim, é quem fica na sua vida, mas a gente percebeu, né, as coisas que precisam ser um pouquinho repensadas, expectativas sendo ajustadas, né, como dá para caminhar melhor aí. Então o baralho cigano mostra uma relação que vai para frente, mais possibilidades a dois, né? Mas também a coisa assim, dando uma redirecionada, sabe? Então é um pouco diferente aí que dá para ser, e isso precisa ser percebido, tá bom? A gente tem uma força muito importante de mudança aqui também no caixão, né? Porque aqui a gente tem divisor de águas, a gente tem páginas que viram, né? E isso é muito importante. Então é força de recomeço para que seja tudo igual? É quem fica na sua vida para que vocês continuem vivendo tudo como era antes? Não. Tem transformação que acontece aqui, tá? E principalmente, às vezes, questões do passado, aqueles apeguinhos que a gente tem, as picuinhas, às vezes, a dois. Ah, você fez isso, você fez aquilo, ah, mas foi culpa sua, foi culpa de quem? Essas coisas precisam ter um basta aqui, olha. O caixão pede isso, colocar uma tampa por cima de certos assuntos e pronto, acabou. Não voltar mais naquele velho assunto, não cutucar mais aquela velha conversa que incomodava, que não trouxe harmonia, sabe? Então ter também essa visão, né, de como é importante aqui, tá? A torre que vem aqui, opa, vem e quase foi, né? Vem e já estava indo. Ela está aqui entre o navio e o caixão. É uma carta que pede para você, nesse momento, a sabedoria de você não abrir muito da sua vida. É uma carta que pede introspecção, tá? Então não é o momento de você falar sobre o amor, né? Cuidado com essa parte. Às vezes a necessidade que a gente tem de tocar no assunto, de falar da pessoa amada, e a gente, né, com as amizades, entra nesse assunto e, sabe, às vezes é muito de um hábito de falar a respeito disso. Não é interessante para você agora, porque você tem forças de mudança em andamento aqui, olha, sabe, que tornam a energia muito instável, e se você fica espalhando muito do assunto aqui, você vai se atrapalhar, tá? Então é um momento importante para você ficar mais no seu canto, tá? E entender as mudanças que estão em andamento aqui e que dizem respeito, inclusive, ao seu próprio relacionamento com a parte das individualidades que precisam ter mais espaço, como nós vimos aqui no 2 de paus, né? Dentro de um recomeço a dois, né? De um renascimento aqui, então tudo certo, é uma sequência do relacionamento, mas isso daqui precisa ser mais forte, tá? Então, assim, cuidado com cismas, ciúmes, onde você foi, com quem você estava, que hora você volta, isso não pode rolar, tá? Assim, quem você ama aqui precisa ter o próprio espaço, precisa poder fazer as próprias coisas, e você também. E tá tudo certo assim. O tempo a dois e o tempo de cada um, tá? Precisa existir isso. Então as transformações que estão em andamento aqui, em energia forte de mudanças, sendo sinalizadas pelo baralho cigano no navio e no caixão, dizem respeito exatamente a essa parte mais interna de cada um também, na torre, que deve estar aí. E isso é que ajuda vocês a firmarem, tá? A âncora está aqui, mostrando estabilidade emocional que acontece, né? Então, uma energia que firma, o ancoramento, literalmente falando, né? E olhando aqui para essa carta, tá? Então, e a gente já percebeu lá na correspondência astrológica dos arcanos maiores que não é alguém aqui, né, que vem ter com você e numa energia de tanto faz, de casualidades. A gente viu ali, né, significados astrológicos no tarô
mostrando comprometimento, mostrando responsabilidade, quem leva a sério, portanto, quem quer se relacionar com você. Então nós vemos, né, muita consideração aí nesse sentido, tá certo? Não tem ninguém brincando com os sentimentos aí, tá? Então tudo aponta para vocês se firmarem. Mas tem que tomar cuidado com essa parte onde eu falei, lembra? De uma energia muito de ninguém levar desaforo, bateu, levou, e às vezes, né, quem ganha briga, quem fala mais alto. Ó, a gente tem o rato, que no meu entendimento aqui fala muito a respeito disso. Então, são vocês juntos mesmo, tá? Não é uma relação que se perde, porque o baralho fechou na energia próspera dos peixes, mas o que que eu percebo? Dentro do que você pode esperar. Talvez aquele relacionamento que tem muitas flutuações, assim. O que que eu quero dizer com isso? Altos e baixos, porque às vezes vocês ficam aqui sofrendo certos desgastes por brigas que acontecem e podem ser evitadas. Então, não é a relação que se perde, mas às vezes é aquele dia que tinha tudo para ser bom e estraga. Por quê? Vocês, né, de repente partiram aqui para, né, quem está certo, quem está errado, quem fala mais alto e às vezes não aceitar brincadeira, levar tudo muito a sério, muito a ferro e fogo, sabe? Eu percebo às vezes esse tipo de situação entre vocês atrapalhando o clima. E como eu falei, pensa, às vezes aquele sabadão, poxa, vamos sair, vamos curtir, aí um faz uma brincadeira com o outro que não gosta e fica aquela energia estranha e daqui a pouco a próxima frase também não é muito legal, acabou, né? Estragou o dia, o que tinha para ser bom deixa de ser, então momentos perdidos, tá? Entre vocês eu vejo esse tipo de risco sim, aqui na energia do rato. Significa que isso vai acontecer? Não. Por isso é que você está aqui comigo, se antecipando as energias para prestar atenção nisso, sabe? Então às vezes quando você estiver aí junto com quem você ama, aí rolou uma frase que, sei lá, a pessoa falou alguma coisa, foi fazer uma brincadeira com você, você não gostou tanto, transmuta isso, sabe? Não tem que alimentar e dar corda, ah, não gostei do que você falou, ah, pronto, tá vendo? Lá vamos nós de novo. Entende o que eu quero dizer? Então, entre vocês eu percebo sim ser importante isso, para funcionar melhor, tá? E a sequência tá aqui. É relacionamento que tem muito para ser próspero, tá? E você percebeu aí também, durante a leitura, algumas arestas que é importante aparar, tá certo? Essa foi a leitura para você na opção 1, jaspe vermelho. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário aí também, participando, registrando as suas impressões sobre a leitura. E vamos recolher agora. Opção 2, começando, estamos aqui com a ágata azul. Vamos nessa. Ele ou ela fica ou sai da sua vida, o que esperar? Mago, julgamento e diabo. Vamos lá, galera, é o seguinte, ó. Percebo aqui muito de um novo momento a dois, tá? Na energia do mago. A energia do mago mostra caminhos abertos. Então aí eu já te falo. E você sabe que eu não sou dos que ficam embaçando pro seu lado não, né? Se a resposta tá na mesa, com o que eu preciso responder, eu já te respondo. E aí, às vezes até, nesse caso, tá? Já vou te falar, a pessoa fica na sua vida, tá? O mago mostra os caminhos que estão abertos aí para uma sequência da caminhada 2. Então pronto, você já tem a resposta, ó, na lata, eu já te dei, sem enrolar para o seu lado, né, sem colocar aqui 20 cartas para lá na 20ª te responder, se a pessoa fica ou sai. Tô te falando já na primeira carta. E aí, de repente, o que acontece? Eu te dou a chance até mesmo de relaxar, né, de você tirar um pouco daquela tensão, daquela
ansiedade, né, com o que será informado a você, e aí você curte mais a leitura e você entende mais agora dos caminhos. Fica por quê? E fica em quais condições e o que você pode esperar de uma sequência 2 com quem você mentaliza aí. Então agora você tem a chance de saber melhor a respeito disso tudo e de uma forma mais tranquila, né? Também, porque você já pode saber aqui que a relação então não está ameaçada, tá? Apesar desse diabo que está aqui, mas a gente vai conversar a respeito dele, porque ele cumpre um papel muito importante junto com o julgamento, no paralelo com o julgamento aqui, né? E o mago então está mostrando os caminhos abertos para uma sequência da caminhada. Na magia, na destreza, na habilidade do mago também, todos os problemas entre vocês sendo aqui transmutados, né? O mago é um magista. Quem faz magia dá conta, né, dos problemas. Então, é esse arcano trazendo exatamente essa vibração. Ah, Leandro, será que tem jeito entre nós aí? Porque a coisa está estranha, está muito ruim. Então, o mago está aqui, né, mostrando muito do que está presente, podendo ser resolvido e gerando aqui força de recomeço, tá? Então, despertar para novas possibilidades. E aí onde, exatamente nessa energia de despertar, do julgamento, do anjo vindo tocar a trombeta, é que esse diabo cumpre um papel essencial no paralelo com o julgamento aqui. Porque esse despertar para novas possibilidades é essa força aqui, ó, exatamente, de um estalar de dedos, de uma chavinha que vira entre vocês para percepção do que é sombra, né? Para que as fragilidades sejam reconhecidas, né? A parte de cada um que não tem ajudado tanto assim, cada um compreendendo mais da própria parcela do que podem ter causado problemas a dois, e isso trazendo aqui, olha, caminhos para a situação, né? No mago e no julgamento. Então, no diabo, junto com o julgamento, o que que nós percebemos aqui? Também arrependimentos presentes, sabe? Em função das atitudes equivocadas, exatamente dessa força da sombra do diabo que pode ter dominado em dado momento, né? E a pessoa com quem você lida, que aprontou ou que não reconheceu os próprios erros, que ficava só te transferindo culpas, né? Porque o diabo, como força de sombra, às vezes ele tem essa característica também. Eu sou a pessoa sem defeitos, né? Até parece, tá? Só que aí vem com o julgamento essa força sublime, né, angelical, com a qual a gente tem contato ali para despertar, e esse julgamento vem exatamente libertar as pessoas das correntes do diabo, né? E aí fica mais fácil a gente conseguir entender onde estão os erros, quais foram as posturas erradas, sabe? Reconhecer as falhas para admitir o que é importante aí, né? E isso dando um caminho para que seja diferente. Então o tarot está mostrando quem fica na sua vida, quem permanece nos seus caminhos, e muito dos problemas a dois aqui tendo muita chance de ser resolvidos, especialmente por essa parte, tá? De erros mais facilmente reconhecidos. Quando a gente sai dessa onda de a culpa nunca é minha, eu não estou errado, é quando a gente admite, né? Se arrepende, reconhece e está se colocando aqui numa energia de mudar, tá? Então a gente observa uma mudança comportamental aqui. Nesse sentido, eu acho válido dizer também assim, né? E eu digo isso nas consultas, inclusive, quando eu tenho a agenda aberta e estou em atendimento, né? Que não é sempre. Quando eu abro a agenda, eu sempre informo. E muitas vezes lá pela rede vizinha, né? Enfim, hoje todo mundo chama de rede vizinha, então vou dizer assim também para você, né? E se você não me segue na rede vizinha, aqui na descrição abaixo do vídeo você encontra para ir para lá e ficar sabendo a respeito de quando eu abro a agenda e quando você pode passar em atendimento no tarot comigo, tá? Mas, voltando aqui ao que eu estava falando, né? Então, principalmente por essa parte, tá? Aqui, onde a gente se torna mais propenso a reconhecer os erros, certo? Eu vejo essa condição e isso gerando mudança comportamental, mas o que eu iria dizer é o seguinte, e eu sempre falo para as pessoas em consulta, a gente não pode esperar que a pessoa que a gente deseja ter ao lado, a pessoa que nós aprendemos a amar, seja outro,
para servir a nós como nós queríamos que fosse. Muita gente se ilude assim, né? Ah, eu amo a pessoa, mas eu não gosto muito desse jeito da pessoa de ser e eu sei que vai mudar. Você quer que a pessoa seja diferente do que é para servir a você. Muitas vezes é isso e isso é errado. E não é disso que eu estou falando. Não estou falando que a pessoa que você ama e que você quer ter ao seu lado vai agir exatamente como você espera, vai se comportar exatamente como você quer, porque isso seria um adestramento, né? E não rola, tá? O que eu falo é simplesmente da capacidade, sim, que está ao alcance de todos nós, de, em dado momento, reconhecer erros. E isso está presente, tá? Reconhecer erros. E isso é que abre mais caminhos, dá mais possibilidades. Principalmente por isso eu vejo aqui uma sequência da caminhada entre vocês. E vale dizer, né, que não tem santo na história. Então, se você precisa que a pessoa reconheça os próprios erros, também possivelmente você tem os seus a serem reconhecidos, né? Vale pensar, vale a reflexão, não se ofenda com isso que eu estou dizendo, apenas vale a reflexão, tá? A leitura é principalmente sobre a energia de quem você precisa saber. Então é principalmente sobre a pessoa que traz essa atitude, essa postura para a vida, né? Eu acho que não custa você pegar carona e também pensar se não tem uma parte sua que vale a pena ser observada aí, né? Afinal, assim dá mais convergência também, né? Vamos lá. Arcanos menores agora. Entrando na energia do mago, 9 de espadas, olha, então batata, assim, no alvo mesmo que eu falei, a questão dos arrependimentos, 9 de espadas mostra, culpa no cartório aí, sabe? Então tem peso de consciência e o mago é a atitude de quem vem tratar dessas energias, tá? Então nós falamos de quem fica na sua vida, permanece nos seus caminhos e não de uma forma passiva, mas de quem toma a frente, de quem tem uma atitude, sabe, para querer resolver os problemas. É a pessoa que não está em paz com certas coisas que fez de repente com você, com certas coisas que falou, é quem deseja uma nova chance, né? E é quem está nesse desprendimento aqui das correntes do diabo, né? Vivendo só nas próprias sombras, achando que nunca estava errado, né? Até porque pela correspondência astrológica aqui, do diabo é Sagitário, que é quem busca uma elevação, é quem deseja vencer as próprias sombras, né? Tomar contato mais com essa força mais sublime, angelical do julgamento, onde a pessoa sabe que precisa viver com mais regras aqui na força de Saturno, para dar certo, para funcionar, tá? Então tem um estado importante de consciência acontecendo aqui, e a correspondência cabalística do julgamento é cabeça, sabe? Usar a cabeça. Então a hora da pessoa realmente de um estado maior de consciência e de quem não está se deixando, né, levar ou sucumbir pelo que sejam as tentações da vida, os caminhos da facilidade, os atalhos, né? Então tem uma consciência aqui, e essa consciência traz a percepção correta a respeito dos erros cometidos, né? E tem culpa, tem arrependimento, tem peso de consciência e tem atitude para vir tratar disso, tá? Entrando no julgamento. Nós temos o As de Ouros, olha, então é o recomeço com a força de um As que abre os caminhos que já estão abertos no mago. Então, realmente não tem nada perdido aí a dois. E um As de Ouros mostra espaço para muito mais coisas acontecerem aqui. É uma carta que traz força de prosperidade também para a vida, né? Junto com esse recomeço do julgamento. Então, uma nova fase a dois e uma nova fase melhor, né? Eu acredito que com as coisas mais alinhadas, né? Dentro do que deve ser a postura de cada um para que funcione a dois. E principalmente deste alguém com você, né? Então é quem sabe que andou aí vacilando, é quem sabe que meteu o pé na jaca, sabe disso. Talvez antes não reconhecia, achava que estava certo, achava que viver era isso daí. Mas a gente percebe essas circunstâncias mudando. Não a pessoa sendo outra, né? Isso é o que eu já falei e reforço, mas essas circunstâncias sim mudando, porque de fato todos nós somos capazes de, em dado momento,
perceber que erramos e reconhecer isso. E essa energia, sim, está na mesa para você. Temos o 10 de copas, que traz harmonia, que traz um desfecho extremamente favorável para os caminhos aqui, tá? E o 10 de copas junto com o diabo monta ali uma combinação interessante do tarô, porque é a força do desejo do diabo aliada aos sentimentos de um 10 de copas, né? De quem pretende estar juntos aqui, tá? E até nesse próprio tarô, ele traz alguns termos aqui, a gente tem a ideia de casamento, realização. Casamento, não vamos pensar no literal, no burocrático, papel passado, cartório, igreja, vestido, bolo, festa, aquela coisa. Não levemos para esse lado, mas vamos pensar no sentido de conexão, sabe? No sentido de união, de mais participação desta pessoa com você, sabe? Os sentimentos que se harmonizam, que estabilizam, junto com a força de desejo do diabo. Tá certo? Então aqui a gente tem uma combinação que ela é muito interessante para casais, né? Onde tem desejo e tem sentimento levado a sério, tá? A gente percebe, então, essa informação dentro do que você pode esperar, dentro do que está na energia também, para ser experimentado aí com quem você está mentalizando, tá? Agora, então eu vou colocar o baralho cigano. E se você está curtindo, eu peço seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Esse é o seu baralho cigano. Então, e aqui, o que eu noto, galera, é uma sequência muito interessante, a 2. Porque vem a carta do cachorro, que fala de companheirismo. Então, essa força presente, de mais momentos compartilhados, da pessoa realmente mais presente ao seu lado, tá? Se harmonizando com você, isso é importante, tá? Na força aqui da carta dos lírios, onde as virtudes se apresentam, e as virtudes também são relacionadas. Qual é uma grande virtude nossa? Reconhecer os nossos erros, tá? E é exatamente o que a gente percebe aqui na combinação, tá? Dos lírios com o urso e o sol, porque o urso pode mostrar aquela forma de agir, muitas vezes egoísta, de quem vê só o próprio lado, de quem só pensa em si, né? Principalmente isso, e às vezes até mesmo, tá? Esse urso aqui com algumas doses de agressividade. Então se rolou, sabe, esse tipo de coisa, né? Quem levantou a voz para você, sabe? Quis prevalecer nessa, de ganhar no grito e tal, muito do que pode ter sido os momentos sombras do diabo ali, né? Então, uma virtude, reconhecer os erros, mas principalmente essa parte de pensar só no próprio lado, ver só o próprio umbigo, faltar a empatia, né? Não ter levado tanto em consideração os seus sentimentos, o diabo, quem olha ali demais só o próprio ego e busca muito só do próprio sensorial. Isso rolou, né? Pisada de jaca aí rolou. E nós temos consciência a respeito disso, né? Sendo mostrada para nós, na mesa, para você, e arrependimento também, que está gerado aí, né? Então a gente falou sobre quem se sente culpado. Isso está marcado aí no seu jogo, tá? E o urso é a carta que está aqui, demonstrando isso. Então, lírios, quem reconhece os próprios erros, né? Principalmente nesse lado, de quem andou sendo egoísta, não levou em conta tanto dos seus sentimentos quanto precisava ter levado, né? E o sol, assim, mais do que reconhecer isso, é falar sobre isso, sabe? Abrir essa parte na energia da comunicação, da expressão, trazer à luz
né? O que é importante que você saiba, e este alguém sabe disso, sabe que provavelmente você está esperando exatamente essa postura, né? Quem você mentaliza aqui sabe do seu amor e sabe também de certos impasses criados, porque pode ter faltado essa postura. É alguém que sabe que você espera, sabe? Exatamente esse tipo de comunicação, de quem minimamente possa reconhecer, né, os próprios erros ou possa admitir as culpas que tem. Não que eu esteja aqui te encorajando a ficar culpando a pessoa também, né? A gente não tem que ficar nessa de caça às bruxas, de quem foi culpado, né? Isso não é legal, mas claro que é uma conversa que ajuda, né? O que eu tô te falando é assim, não tem que alimentar muito essa coisa também, né? De quem tá errado, de quem foi a culpa, quem tem que se desculpar, porque aí a gente começa a levar muito para um lado de melindres, né? E de, assim, muito da coisa de tudo que feriu e a gente traz uma energia para os caminhos que não é a melhor para ser trazida, né? Mas, assim, eu vejo algo espontâneo nesse sentido, né? De quem tem um reconhecimento aqui dos próprios erros e sabe sobre como é interessante abrir essa informação diante de você, né? Se abrir mais com você para que você possa também ter essa tranquilidade. E é exatamente esse comportamento e junto, né, com a ideia de quem é mais participativo aqui no cachorro, que dá um novo rumo para a relação, né? E aí é essa força de recomeço mesmo, quando a coisa sai das sombras, da corrente do diabo, para um despertar para novas possibilidades, os caminhos que estão abertos a vocês no mago, né? Então, quem fica na sua vida e o que se pode esperar, eu acredito que envolve aqui mudança de postura, mudança comportamental, não com a pessoa sendo alguém diferente do que é, mas reconhecendo, sim, alguns aspectos que são importantes aí, né, para que vocês tenham um redirecionamento. Vivam uma energia de mudança que traga novos horizontes e melhores horizontes, né? Olha o movimento do navio indo na direção do sol. Olha que significativo isso daqui dentro da sua leitura. E isso daqui é a intuição, né? A leitura de cartas, ela alia o conhecimento, a experiência, junto com a intuição que sempre acontece na hora, né? A gente não tem informações pré-definidas da intuição. É sempre o que ela nos aponta quando a leitura acontece. E isso daqui é um exemplo disso. Olha, então o baralho está mostrando, né, o rumo da relação entre vocês que aponta para essa energia de felicidade do sol, tá? E se você de repente se preocupa no sentido de que às vezes é alguém que vem com. Às vezes você pensa assim, eu tô achando que isso daí é uma conversinha que a pessoa vem pro meu lado para ficar de boa comigo, para ter novamente facilidades que tinha comigo. Acontece que eu cansei, então eu fechei as portas, né? E isso já foi assim antes, já é uma relação de idas e vindas. E eu tô aqui, apesar de gostar, muito reticente no sentido de dar uma nova chance para a pessoa ficar no meu caminho, ficar na minha vida, porque eu já sei como é que é, já aprontou, foi embora, voltou, aprontou de novo, então tá aí de novo. Olha, aqui nós temos sinceridade nessas cartas, tá? No baralho cigano, com cachorro, com lírio, com sol, tá? Nós temos aqui sinceridade. Quem abre o jogo, pessoa se sentindo culpada, então é um redirecionamento, é uma energia de mudança mesmo, né? Talvez a mudança que você anda querendo ver em quem você gosta, o tarô junto com o baralho cigano estejam mostrando aqui alguém bastante propenso a essas mudanças, sabe? Porque tem uma consideração, porque tem aqui uma vontade de estar com você, né? Não é gente brincando com os sentimentos, não é quem está te procurando aqui ou vem te procurar e vem mesmo, porque mago é atitude para isso, tá? Não vem te procurar para te usar ou só para passar o tempo, tá? Tem sentido de responsabilidade aqui na força de Saturno que está lá no julgamento. É levar a sério, tá bom? Então, galera, essa foi a leitura para você. Aqui na opção 2, Ágata Azul. Curtiu? Deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário se você desejar.
Agora vamos trabalhar a terceira opção, então, do nosso trabalho de hoje. Pedra da Lua está aqui. Essa pessoa fica ou sai da sua vida, o que você pode esperar. Os arcanos maiores abrindo os trabalhos para você indicam a seguinte situação, é quem fica na sua vida, tá? O tarô não está dando aqui a situação de uma ruptura, de um término definitivo, de nada disso aí, tá? Então, de cara eu já te passo a informação, assim como eu falei em uma das opções anteriores também, que aconteceu. Enfim, por quê? Eu não gosto de te enrolar. Você está aqui para ter a resposta e eu te dou a resposta. Aí talvez até mesmo você com essa informação possa se tranquilizar, sair da ansiedade, do medo das cartas, né? Muita gente tem o medo também do que o tarot vai mostrar. Então aqui você já perdeu o medo na leitura e você fica mais de boa, entendendo melhor agora. Fica como? Fica por quê? O que você pode esperar? Quais são as circunstâncias que envolvem aí os caminhos a dois? Então agora você vai poder saber de tudo isso de uma forma mais tranquila, né? O carro é aqui a boa direção entre vocês, sabe? O carro mostra os caminhos abertos para serem trilhados e realmente vocês trilhando esse caminho. Uma energia vitoriosa, dos dilemas superados, sabe? Então o carro é a confirmação que você precisava para uma sequência de relacionamento, tá aqui, tá? As coisas então seguem um fluxo aí entre vocês. O arcano da força mostra os problemas resolvidos, as soluções que vocês precisam encontrar sendo encontradas, força de iniciativa, sabe? Querer encontrar soluções, tomar a frente, cada um fazer mais da própria parte. Se você tem pensado que a sua parte você faz e o problema é a pessoa que não faz a parte dela, aqui a gente vê as responsabilidades assumidas no arcano da força. Tá? É pegar e fazer o que tem que fazer, agir do jeito certo, tá? A gente vê um bom caminho a dois aqui, com uma linha reta, sem a coisa ficar fazendo curva, tá? Então tudo isso é muito especial. E o eremita está aqui mostrando para você a seguinte situação. Esses dois arcanos, então, eles revelam um acerto para acontecer entre você e quem você está mentalizando para uma sequência de relação, para a pessoa ficar na sua vida, permanecer nos seus caminhos, os caminhos estão aí. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado com a ansiedade, com querer resolver as coisas hoje. Até porque um pouco da pressa, né, de encontrar as soluções e de deixar tudo bem pode estar no carro, tá? A pressa de querer resolver, não, então tem que ficar tudo bem hoje, a gente tem que estar junto hoje. Às vezes é aquela necessidade da pessoa ao lado e a gente já quer tratar dos problemas hoje mesmo, zerar tudo. E não é bem assim, né? Na vida a gente tem a hora certa de lidar com as coisas, tem essa questão do momento, tem o tempo do outro, tem o tempo da vida, não é tudo no nosso tempo, na hora que a gente quer. Bom seria se fosse, mas a gente sabe que não é. E a gente tem que lidar com isso, né? Pra gente não enfiar os pés pelas mãos e estragar as coisas também, né? O tarot mostra, né? Então um cuidado com a ansiedade aqui, que é importante, tá? Porque o eremita é a prudência, tá? O eremita mostra, então essas duas cartas dão soluções a dois, tá? As circunstâncias que se encaminham muito bem, mas que talvez agora seja meio que o momento de cada um estar mais no seu canto mesmo, para as devidas reflexões, sabe? Então isso está no eremita, então um respeitar o espaço do outro agora é necessário, tá? Então aí eu diria, a grande sacada para você. Porque se você está percebendo a pessoa meio distante agora, e é justamente isso que te aflige, isso é que de repente te faz pensar que as coisas se perderam, que a relação não vai mais funcionar, que a pessoa está saindo da sua vida porque não está querendo falar com você, e aí isso aumenta a sua ansiedade e te faz mais ainda querer resolver tudo agora, e você vai para o tudo ou nada,
aí é que pode dar errado. O eremita está mostrando que essa energia está presente mesmo entre vocês agora, de cada um estar mais na sua, deixar passar um pouco, sabe? Vai ter o momento aqui do melhor andamento, de vocês resolverem o que precisam resolver, tem uma sequência da relação, mas é um caminho que está sendo preparado, não está pronto entre vocês agora, sabe? Para o que de repente seja oportunidades a dois ou uma reconciliação amorosa, o eremita mostra um caminho preparado e a paciência fazendo aqui uma diferença. Não adianta você achar ruim, né, de ouvir a palavra paciência no tarô, porque o tarô fala da vida e na vida a gente tem que ter paciência, não é realmente tudo na hora que a gente quer, né? Então você saber que agora o momento pede essa compreensão gera melhores possibilidades do que você querer partir para o tudo ou nada, né, como resultado da sua ansiedade de querer resolver hoje, né? Porque às vezes você vai na hora errada e precipita e não é assim, sabe? Então tem uma preparação de caminho aqui com o melhor entre vocês. E você precisa respeitar essa circunstância da vida para dar mais chance do entendimento. O eremita no paralelo aqui com o arcano da força pede para você um cuidado agora com cobranças emocionais, tá? Porque o arcano da força pode ser essa ansiedade de querer resolver e fazer do próprio jeito, pelas próprias mãos, onde a gente não respeita a necessidade mais introspectiva que pode ser do outro, tá? Então a gente vem numa cobrança, não, eu quero você, eu quero que você esteja aqui, o outro está lá, o eremita na caverna um pouco. Deixa lá, tá tudo bem assim, tá? Tem a hora certa, tem o melhor momento, o carro está aqui dando energia vitoriosa, mas é um caminho sendo preparado mesmo, tá? Não é agora o melhor momento a dois entre vocês. Então, isso é necessário, tá? Para que as coisas encontrem as melhores possibilidades. Tudo está apontando para vocês terem uma sequência de relacionamento para a situação funcionar adequadamente, tá? Mas é exatamente esse ponto só que você precisa compreender agora, né? E isso te ajuda a saber que está tudo bem assim. Olha a importância de você estar no tarô comigo hoje, participando desse trabalho, porque sem essa informação, né, você só pode ter o que os seus olhos enxergam, que é o quê? Às vezes a pessoa longe sem querer conversar, e na sua cabeça é o quê? Ah, não tá me querendo, né? Então não tá afim, não vai rolar, só que eu tô aqui com esse sentimento todo, com essa ansiedade toda, então eu vou para cima. E eu vou pro tudo ou nada para saber se pode dar certo ou não dá. E aí a pessoa tá mais ali na dela, não tá na receptividade, e às vezes é a conversa certa na hora errada, tá? Então, você na leitura de hoje comigo, pode saber que isso é do momento, tá? Isso deve ser assim um pouquinho agora e tá tudo bem assim. Não é desinteresse, não é quem saiu da sua vida, não temos aqui um término de relacionamento, não temos uma ruptura. Temos um momento que pede um pouco dessa energia, tá? Aproveite para olhar mais para si, para você estar também no melhor da sua energia, no melhor do seu equilíbrio emocional, para você estar mais de bem consigo, para você conseguir também ficar bem com quem você ama, né? Às vezes a gente desconsidera isso. Tudo na vida vira a pessoa amada, a gente fica vivendo em função do outro, a gente esquece de olhar para si e a nossa energia está um lixo. E a gente quer que o outro nos queira mesmo assim, né? E o outro não é obrigado. Então fica numa boa, fica bem, fortalece a sua luz, o seu amor próprio, cuida da sua própria energia, do seu próprio lado, e aí você vai assim se favorecer diante de quem você ama também, tá? O tarô tá dando aqui bons caminhos e principalmente essa energia te deixa saber que é a energia que não faz curva, tá? Então nós temos, né, aqui o tarô mostrando quem você mentaliza, sabendo o que quer com você. E o arcano da força não é de brincadeira, é quem leva a sério. Tá? E o eremita também mostra a maturidade aqui, né? E que maturidade, né? Do eremita. Então, galera, né? Você não está aqui mentalizando quem brinca com as coisas, quem quer casualidade, quem está indo para lá ou para cá, sabe? É uma pessoa que tem propósito aqui para a vida, sabe o que quer com você, mas entende que talvez pelas próprias razões, o tarot também não vai, né, aqui decifrar absolutamente tudo, tá?
mas pelas próprias razões da pessoa, é alguém que entende que essa energia agora é necessária, tá? Se não para vocês, se você não concorda que seja para vocês, pelo menos para si mesmo. É quem está precisando disso daqui, tá? E então é importante que você respeite o que é também a individualidade de quem você ama, né? Porque aí vocês, dessa forma, terão aí mais dos seus momentos também, tá bom? Com os caminhos preservados. Vamos colocar arcanos menores agora. O arcano que entra ali no carro, o 9 de ouros. Então, olha, são recompensas aqui, bons resultados. 9 de ouros é uma carta de colheita, tá? Então, essa energia vitoriosa do carro que vibra entre vocês para a sequência dos caminhos a dois, um caminho com uma linha reta para ser seguido, decisão tomada, recompensas, tá? Então, assim, é em vão o seu sentimento? É em vão a sua espera? Não. E tem uma espera envolvida. O eremita, como eu falei, sobre paciência, tem uma espera envolvida. Você deve saber que é um caminho com o melhor na experiência a dois aqui sendo preparado, não pronto para ser experimentado, tá? E então tem uma espera. E essa informação do 9 de ouros, ela é crucial. É espera em vão? Não, tem resultado aí, tá? Então cuide da preparação dos caminhos. Não apresse os seus passos, tá? Rei de ouros. A gente já havia falado de uma energia de seriedade, de responsabilidade no arcano da força, de maturidade que estava lá no eremita, maturidade na energia de um rei também, tá certo? E também essa como uma carta dentro do que você pode esperar, caminhos de muitos ganhos emocionais, de prosperidade, né? De uma energia que vem enriquecer a vida. Tá? Então uma melhoria de vida a dois, e o próprio rei mostrando que a vida é melhor para vocês dois estando juntos do que para cada um no seu canto. Então existe esse entendimento também, tá? E as coisas se encaminham para essa vibração também, junto com a responsabilidade que vem no arcano da força, a seriedade para tratar das coisas como se deve ser, tá? E um rei é quem preza muito pelas conquistas também, né? Um rei não é aquele que sai largando tudo para todo canto e, né, de uma forma leviana ali, porque é um próprio administrador do castelo, dos bens que tem, e para ele estar nessa posição é quem entende como cuidar. E é interessante para ele preservar o que ele conquista na vida. Então tem esse olhar aqui acontecendo também, né? O que diz respeito a quê? A mais zelo, a mais cuidados, né? Um cuidar mais do outro, então a pessoa mais cuidadosa com você, tá? E aqui, o arcano menor que entrou na vibração do eremita, nos traz um entendimento mais interessante a respeito dos motivos pelos quais essa pessoa está precisando agora mais do próprio espaço, né? Na energia ali do eremita, de quem se distancia um pouco, né? De quem fica mais ali isolado. Então, exatamente o que eu te falei, se você não tem a informação do tarô no conjunto da interpretação, você só vê a pessoa longe e fala, bom, então tá longe porque não quer, e aí, ai meu Deus, né? O que vai ser de mim? Eu tô aqui, tem esse sentimento todo, então quer saber, eu vou pro tudo ou nada, aquilo que nós falamos. E aí tudo às vezes, né, se arrisca de bobeira, né? O eremita já mostrou para você. Essa energia, ela tá presente e ela é necessária nesse momento. Se não para você, pelo menos para a pessoa que você mentaliza, até porque as cartas estão abertas aqui para te deixar entender a energia da pessoa, né? Se ele ou ela fica ou sai da sua vida, fica como, por quê, em que circunstâncias. Então é a energia da pessoa, tá? Isso daqui reflete muito de uma necessidade íntima deste alguém que você mentaliza agora. Por quê? Vem aqui o bom senso, o do 8 de ouros, uma energia de prudência, né? Então, é também quem não quer fazer movimentos em vão com você. É quem não está com pressa de viver o que pode ser vivido. E isso tem um lado bom e um lado ruim. Qual você quer primeiro, né? Tudo bem, eu estou aqui gravando o vídeo, você não pode me responder. Eu escolho por você então. Qual é o lado bom e o lado ruim de quem não está com pressa de viver o que pode viver com você? O lado ruim
é a ansiedade que gera, né? A necessidade da paciência que a gente está falando, as coisas ficarem no stand-by, porque quem ama quer poder viver hoje, né? A companhia de quem se gostaria de ter ao lado, não quer deixar para depois, mas enfim, a vida tem disso também. Então esse é o lado ruim, né? De você lidar com quem não tem pressa. Qual é o lado bom? É uma pessoa consistente. Os arcanos estão dando aqui muito de uma visão de uma pessoa consistente. Porque aí na hora que se coloca diante de você, aquela pessoa que realmente está a fim de viver junto. Não é fogo de palha. E esse é o lado bom de quem não tem pressa. A consistência, tá? Até mesmo se for o seu caso aqui, com este alguém mesmo que você mentaliza, de relacionamento de idas e vindas, se já foi muito assim, o que as cartas que estão aqui mostram agora? Mais maturidade, um momento mais experiente na vibração de um rei, de um eremita. Então tem mais de uma energia aqui de sossegar, sabe? De fazer um movimento aqui mais certeiro para a vida e não ficar patinando, indo um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco de um jeito, depois de outro jeito, sabe? Então é esse momento também mais maduro, mais experiente, e essa necessidade da pessoa de estar mais no próprio canto também é quem não quer apressar nada, quem está recorrendo aqui à prudência que está no 8 de ouros, a prudência que é do eremita também, para não dar passos em vão, para não fazer movimentos em vão com você, sabe? Então, eu acredito que isso diz respeito também a uma preparação emocional, às vezes ao que possa ter relação com circunstâncias da vida, às vezes algum assunto pessoal que se está precisando resolver para tirar pedras do caminho, para que a energia seja mais limpa para ser experimentada entre vocês. Então a gente leva em consideração esses fatores também. É a pessoa prudente, querendo agir pelo bom senso, não é a pessoa emocionada, impulsiva. E como eu falei, tem os dois lados. O lado ruim é a espera que gera, a ansiedade, né, que isso produz. O lado bom é a consistência, não é fogo de palha, tá? É realmente quem tem aqui uma ideia bem definida a respeito de como viver com você, sabe? Então passa muito aqui da visão de quem possa estar com alguma questão pessoal para resolver, ou profissional, enfim, né? Para tirar a pedra do caminho mesmo e se colocar para a energia no que identifica ser o melhor momento, sabe? Até para não tirar força da situação. Porque se a pessoa às vezes está com um problema pessoal, um problema profissional, e aí vem, né, e te propõe, faz promessas, daqui a pouco é lá o BO de família que passa na frente e o que vocês combinaram precisa ser desmarcado, sabe? Depois é o problema do trabalho, a hora extra que tem que fazer, o que vocês combinaram tem que ser desmarcado. Sabe essas coisinhas que vão acontecendo e que vão gerando pequenas frustrações e às vezes desencantam? É quem quer evitar isso. Daí a prudência, deixa eu me colocar para viver o que eu espero viver, o que eu quero viver, quando eu estiver numa energia mais adequada para isso. Daí é que vem a informação de quem não está com pressa. E também não é o fogo de palha, tá? Então o tarô deu toda essa visão aqui para você, né? Quem fica na sua vida e o que você pode esperar. Olha, aqui nós temos, né? Primeiro, 9 de ouros, recompensas, então não é em vão a sua espera. A carta muito significativa aqui da sua leitura, né? Segundo, mais comprometimento, as coisas sendo mais levadas a sério. Isso está na sua leitura também. Agora, vamos ao baralho cigano aqui para você. Baralho cigano, sendo aberto com a chave, o caixão, a carta, então aqui, o que nós temos? Olha, chave é iniciativa, tá?
Então a gente percebe uma pessoa que toma a frente das coisas com você aqui também. Mas o que o baralho está mostrando? Também o que pode ser uma pessoa um pouco sistemática, né? Isso é importante que você saiba. Até mesmo nessa visão que nós pegamos, eu estou com um pouco de dificuldade de ajeitar aqui. Pronto. Essa questão que nós pegamos, né, de quem não está com pressa de viver. Então a pessoa que pode ter muito da tendência de fazer as coisas do próprio jeito, de agir no próprio tempo, sabe? Isso, eu devo dizer, é uma coisa também que você precisa ver como você se sente, né? Lidando com alguém que tem essa característica, né? As coisas mais da própria forma, mais no próprio tempo. Se isso te incomoda, né? Então você tem que saber que você está aí mentalizando alguém que é assim e é uma coisa que você vai ter que lidar, né? Nesse sentido, eu não vou negar para você que tem aí uma necessidade sua de se adaptar aí, né? Se for muito ruim para você, você tem que avaliar. É alguém que muda essa forma de ser? Provavelmente não, tá? Aí entra naquela coisa de às vezes a gente querer que a pessoa seja diferente, né? E a pessoa é como é, nos cabe enxergar, né? É muito mais lógico, mais sensato a gente enxergar como as pessoas são do que esperar que as pessoas sejam diferentes, né? Então tem essa questão de quem age, mas age no próprio tempo, né? O caixão aqui fala muito desse aspecto, né? Junto com outras cartas que estão na leitura, principalmente a força, que é fazer do próprio jeito, fazer no próprio tempo. Eu que resolvo, eu que faço, sabe? Eu que sei o que é melhor, então tem muito desse tipo de informação aqui. E aí o caixão, no meio desse cenário, com essas informações, pode falar de uma pessoa meio irredutível, sabe? De quem não tem assim, um jeito muito maleável de ser na forma de conduzir as coisas, tá? Esse é um aspecto aqui. Mas eu vejo uma pessoa bem intencionada, né? E realmente alguém que pode, de repente, estar com um certo freio de mão puxado com você agora, como nós vimos lá no Eremita, né? Quem entende que é importante o próprio espaço, não quer apressar as coisas, tá? Mas é uma pessoa bem intencionada, principalmente no sentido de encontrar soluções com a chave para superar problemas por meio da conversa, da comunicação entre vocês, para deixar tudo em ordem, tudo com um bom sentimento aqui de que as coisas estão no devido lugar, com a carta da casa, que traz a energia do que é familiar entre vocês, das afinidades, para que isso encontre mais espaço para funcionar também. E eu noto aqui, olha, quem acha muito importante com você esclarecer um pouco mais as coisas, né? Então, superar dificuldades por meio de uma comunicação aqui mais clara, né? Que se torna uma energia mais presente, mais espaço para conversar, para trazer essa segurança emocional e afastar aqui as preocupações do caminho que estão nas nuvens, para que vocês possam se firmar, tá? Na energia da árvore, que traz raízes aqui, gera frutos, é uma carta de longevidade, certo? Então o que você pode esperar? Como nós já havíamos identificado no tarô, tem uma energia de compromisso, de se levar as coisas a sério, né? É quem não tem pressa, se por um lado é ruim a espera, por outro lado é bom, porque é a consistência, não é quem está no fogo de palha, numa empolgação com você, numa necessidade de viver certas coisas e do jeito que aquela energia vem, também passa e você fica na mão depois. E isso não tem aqui, tá? Eu acho que talvez o ponto que pegue um pouquinho é você lidar com uma pessoa sistemática. Isso se apresentou na leitura e aí é uma questão que você precisa identificar, né, perceber e avaliar como é que você pode lidar com isso. Mas é uma pessoa bem intencionada, tem essa vibração aqui, sabe, de superar problemas, afastando preocupações, o que sejam desconfianças, mas com esse sentimento aqui de que está tudo certo, com a carta da casa, que traz um conforto emocional, afastando preocupações mesmo, tá? E a tendência, a previsão entre vocês, ela se conclui aqui na árvore, que é a longevidade. Então é quem fica na sua vida, quem fica no seu caminho e que você pode esperar. Quem leva a sério aqui com você. Tem energia de relacionamento na jogada. Tem aqui longevidade. Tem vocês se firmando, né? Qual é o contrapeso disso? Você lidar com uma pessoa sistemática, do próprio jeito e no próprio tempo, né? Isso às vezes, de repente, te cansando um pouco, tá?
Talvez isso que eu esteja te dizendo nem mesmo seja novidade. Acredito que você já saiba que é assim, e são as cartas aqui do tarô com o baralho cigano mostrando ser assim mesmo, tá? Mas talvez as questões que te afligem, né? Poxa, será que a pessoa desistiu? Será que, né, perdeu interesse, terminou, acabou entre nós? Então não. Tudo aponta aqui para dar bastante certo, tá bom? Então, vai muito aqui, olha, para você, vamos colocar, né, assim, bem de uma forma direta, para você conseguir ser feliz ao lado dessa pessoa, você vai ter que se conhecer dentro da sua capacidade aí de se adaptar ao modo de vida aqui de quem você ama. Mais você terá que se adaptar a ele ou a ela do que esperar que essa pessoa se adapte a você, que faça as coisas mais da sua forma ou dentro do seu tempo. É sempre mais você quem vai ter que se adequar ali. E aí, ajustar dessa parte, eu vejo realmente tudo funcionar muito bem. Não é... Aqui a gente não tem, por exemplo, energias do tipo de quem trai a sua confiança, de quem esconde coisas de você. Isso não, não mesmo, tá? Então, tá tranquilo nessa parte. Tem muita coisa boa para funcionar aqui, tá bom? E essa foi a leitura para você. Então, a pessoa fica na sua vida, permanece nos seus caminhos, e aí estão todas as considerações que você precisava. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário se fizer sentido aí para você. Na descrição do vídeo eu sempre deixo algumas informações também que você pode conferir. Então, gratidão pela presença, beijos, abraços, até a próxima!